Para como o movimento estudantil construiu a tua prática profissional hoje? Então, eu acho que eu participo do movimento estudantil desde que eu era aluno. Antes a gente dizia primeiro, segundo, terceiro ano, onde eu fui, na época era representante de turma. Depois na universidade eu fiz parte do DA, eu sou do curso de biomedicina. E o que eu percebo, gente, é que assim, eu acho que o movimento, ele é quem constrói toda a política, né, que a gente tem hoje para estudantes do Brasil. Acho importante também, porque a partir desses movimentos que a gente conhece nossos direitos, também entende nossos deveres, e aí eu acho que é importante que cada um participe. Eu acho até que diretamente, eu não gosto nem de usar a palavra indiretamente, porque até quando você vai reivindicar, parece que quando você vem desses movimentos, você tem uma bagagem maior e você aprende que você pode reivindicar. Parece que você perde mais o medo, parece que você entende mais seus direitos. Então fica a dica aí, eu acho que ajuda qualquer profissional e acho que no futuro, seja qualquer profissão, você sempre vai trazer um pouco dessa bagagem que veio da época de que você participou de algum movimento estudantil. No movimento estudantil, eu acho que eu aprendi muito sobre como lidar com grupos, e grupos geralmente bastante conflitantes, eu diria. Né? Eu aprendi muito sobre o funcionamento da universidade como um todo, né? Em todos os seus âmbitos, assim, na planejamento, organização de ensino, as dificuldades envolvidas nisso. Na gestão universitária também, acho que eu aprendi muito sobre isso. Eu aprendi sobre o momento social, na verdade, de modo mais amplo também. E eu acho que isso tudo se reflete hoje no modo, por um lado, acho que na importância que eu atribuo a essas funções de gestão, de organização sindical, né, de movimentação social de modo mais amplo. A inserção no movimento estudantil certamente foi fundamental para isso. Acho que me ajudou a construir uma série de habilidades que eu empreguei, por exemplo, quando eu estava na coordenação do colegiado de psicologia aqui, né, em que eu uso para coordenar grupos de pesquisa, grupos de trabalho, né, assim por diante. Eu diria que essas foram as principais contribuições do movimento estudantil para a minha prática hoje em dia. Acho que o movimento estudantil nos ensina muito do convívio político, né, da prática política, e isso você leva para a vida toda. Acho que dentro da universidade pública, como é o caso da nossa, esse exercício político a gente o faz, o pratica todos os dias, né? Na medida de tomar decisões, de compartilhar essas tomadas de decisões. Eu lembro, engraçado, que a gente está vivendo agora um período de greve na Univasf, que no período do movimento estudantil teve muitas greves, né, e a gente se mobilizava dentro do campus, mesmo sem ter aula, praticamente ia para lá todos os dias, discutíamos, nos divertíamos, passava tempo ali, mas procurava não desmobilizar. Isso é um grande exercício, né? Acho que a gente acaba levando isso para a vida toda. Acho que é uma oportunidade bacana quando a gente é estudante de exercitar essa veia política que todo mundo tem que trabalhar ela um pouco. Teve uma lição que eu aprendi no movimento estudantil em Feira de Santana, na Universidade Estadual de Feira de Santana, foi de trabalhar com e de não trabalhar para ou de esperar por. Nós podemos ser sujeitos, nós podemos ser protagonistas, nós podemos ser vitoriosos. Então, como disse, cadê o panfletinho? Me arranja o panfletinho aqui, só para... Tá na... Isso, tá no processo. Então, o triunfo pertence a quem mais se atreve. Eu participei de um grupo que se chamava Ousar, né? Então, quando eu vi essa frase, me veio a ideia, a proposta de estar aqui realizado, de que a gente, principalmente, acredite mais na gente. Os movimentos sociais hoje, e um pouco movimento social, se colocam, estão postos, mas também se colocam na defensiva. E está na hora de nós termos audácia, nós termos coragem, de nós nos atrevermos com consciência, com ousadia, com prudência, com determinação, mas com determinação, com ousadia, com coragem. A gente tem que ter realismo da análise e o otimismo de querer fazer. Então, isso foi uma coisa algo que assimilei e tento viver isso ainda.
O movimento estudantil é uma outra escola, né? No meu caso foi talvez a minha principal escola assim, de atuação, porque no movimento estudantil a gente começa a ter noção da importância da educação, sim, e a gente começa a exercitar uma militância que na verdade a gente continua agora. Assim. Eu vejo assim que hoje eu só tenho uma militância que é uma espécie de amadurecimento da militância que eu tive enquanto movimento estudantil. É como se fosse o mesmo amor, entendeu? É como se no movimento estudantil eu começasse a namorar e hoje eu sou casado com uma causa, entendeu? E esse namoro, se pegar na mão, essa coisa, esse apaixonamento, que hoje sem dúvida é mais maduro, mas esse apaixonamento se deu no movimento estudantil. Então eu acho que hoje eu só sou casado com uma causa que eu comecei a namorar no movimento estudantil. Então na minha formação, no currículo mesmo, você já tem uma discussão política bastante atuante. A grande preocupação que a gente tinha e que infelizmente acabou por acontecer foi o esvaziamento da universidade enquanto agente político, do estudante universitário enquanto agente político. Então a gente avançou no momento de discutir a nossa formação, no entanto a gente não conseguiu se manter mobilizado politicamente. Os CAs, grêmios e tudo mais acabaram tendo um contorno muito recreativo. E hoje, enquanto professora, eu me preocupo muito em perceber que o estudante às vezes se perde em qual reivindicação vai estar levantando bandeira. E isso daí faz com que, dentro da minha prática de sala de aula, você foque na discussão do que é direitos e deveres dos estudantes, muito oriundo do que eu participei, de como isso daí vai ser importante para consolidar um modelo de universidade, consequentemente um modelo de sociedade. Na universidade, a gente não participou de diretoria também no movimento estudantil, até porque a gente tinha algumas restrições ao que ocorria dentro das direções do DCE, principalmente, né? Eram sempre cooptadas, qualquer reivindicação do DCE era calada por um presente, uma mesa de totó, uma mesa de sinuca, e a gente tinha umas críticas severas a isso. E além disso, a gente sempre acreditou que no movimento estudantil, para dirigir o movimento estudantil, era necessário que o estudante tivesse mesmo a característica do estudante, né? E alguns estudantes que participavam, que militavam no movimento estudantil, não levavam muito a sério a vida de estudante. A gente tinha algumas restrições a isso. Mas sempre participei como base, participava das reuniões, e eu acredito muito, embora eu tenha recebido da minha família uma educação mais à esquerda, né? Eu sempre defendi a igualdade entre os cidadãos, e a atuação no movimento estudantil, eu acho que deve ser também a atuação por uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes isso não sai do discurso. Infelizmente, é uma visão pessimista, mas é a que a gente pode enxergar. Na condição de professor de ciência política, então, acho que o movimento estudantil assim, contribuiu tanto quanto a sala de aula, porque os conteúdos teóricos por si só, eles deixam uma distância guardam uma certa distância com relação à vida prática. E a participação em movimento estudantil sempre nos proporciona a discussão da educação que se faz no dia a dia, no cotidiano, dos problemas que se enfrentam no cotidiano, dos problemas sociais que a sociedade enfrenta ao seu tempo. Então, desse modo, eu penso que fazer universidade e fazer movimento estudantil são, para mim, sinônimos. Eu não consigo visualizar a possibilidade de estudantes não fazerem movimento estudantil. Claro, eu também não consigo visualizar a possibilidade de professores não fazerem movimento de professores, lutar por educação de qualidade, por um plano de carreiras. Então eu acho que é uma relação muito tranquila assim, para eu pensar a esse respeito. Ser estudante é mais do que sentar na sala de aula e assistir aula. Acho que os bancos da universidade contribuem muito para a formação, mas eles por si só são muito pouco. Acho que a militância e o movimento estudantil representa uma possibilidade riquíssima de formação do cidadão, muito mais que os conteúdos teóricos.
Eu fui estudante da Federal da Paraíba, estudante do bacharelado em Física, e no ano de 96, o centro acadêmico, a gente chamava centro acadêmico, então existia, estava desativado, a gente tinha inclusive uma sede à disposição, e o grupo de estudantes, que era muito pequeno, os estudantes de Física eram no máximo 10 estudantes, né, a gente se reuniu para reativar o centro. E o primeiro embate político foi que a chefia do departamento à época não entendia que a gente tinha direito à representação no colegiado departamental, né? Então isso, digamos, para mim assim, foi, na verdade eu tenho uma tradição na família de, assim, meu pai e minha mãe participaram do movimento estudantil, depois do movimento político, né? E aí isso também despertou, a gente, esse grupo, né, se integrou ao movimento, teve que pedir apoio ao diretor central do estudante e a gente sempre acompanhava. Então acho que foi um momento que, na minha opinião, que a gente pôde despertar para esse sentimento de lutas coletivas, né? Então eu acredito que foi fundamental, apesar de ter sido uma experiência razoavelmente breve, né? Que a gente teve sucesso, na verdade, foi acho que dois anos depois foi que a gente conseguiu esse pleito, né? De ter a representação dentro do colegiado departamental. Mas foi muito interessante que a gente foi uma disputa com professores e que inclusive mandava o recadinho que a gente ia sofrer isso durante o curso, né? E que de fato a gente não sofreu nada, justamente porque houve uma união muito grande dos estudantes e sabia que quando você tem um movimento coletivo com a causa justa, não tem nada que prejudique. Eu acho que isso, assim, eu nunca separo os setores da minha vida, assim, né? Eu acho que tudo, né, confluía. Eu fazia ciências sociais, eu sou antropóloga, né? Eu tinha uma crítica social grande, até mesmo antes de fazer, né? Eu sempre fui uma pessoa muito politizada e entendia que estar no movimento estudantil hoje, eu tenho uma compreensão das dificuldades financeiras dos meus alunos, sei também quando é caô, certo? Quando o aluno quer dar uma desperto, se dá bem pra cima de mim, aí eu digo, não venha com caô, porque eu também tive muita dificuldade na vida, me conte uma dificuldade séria, né? Eu sei distinguir, sentir no aluno se ele está de fato, posso pecar algumas vezes, né? Dizendo a verdade ou não. E eu vou sempre relativizar e cuidar para que esse aluno tenha... eu poder ser maleável, né, com os alunos, né, levar em consideração suas dificuldades mesmo. As dificuldades reais, até fazer prova depois, coisas assim que a gente tem que ver caso a caso, não pode ser visto, né? Tudo tem que estar ali dentro de uma certa... Então, assim, minha compreensão do aluno, a minha relação com a universidade vem também de uma relação muito estreita de morar na universidade. Em um momento especial, nós fizemos uma greve na universidade e nós paramos a universidade um mês por assistência estudantil. Sabe qual foi o estupim? Isso na universidade em que não havia recurso nenhum para assistência estudantil federal, na década de 90, ela oferecia e oferece até hoje 1.200 vagas de alojamento, bolsa integral para estudante, alimentação, o refeitório, o estupim da greve do estudante foi o refeitório subir de R$1 para R$1,50. Vai hoje lá, o refeitório é R$2. Tem bolsa integral, tem bolsa alimentação, tem bolsa de trabalho, o estudante trabalha 10 horas durante a semana no setor da universidade, tem alimentação gratuita em função do trabalho prestado. Então, eu vejo que vocês precisam se organizar, existe uma série de carências em relação à estrutura do movimento estudantil, mas identificar o que une vocês e o que vocês também têm a contribuir com essa universidade que é pública e que a gente quer que seja de qualidade e que é importante não só para vocês, mas para o futuro desse país. Então essa luta é nossa e é de vocês também. E a universidade pública, para mim, continua sendo militância. Obrigada, professor.